Será que na seleção brasileira hoje tem cadeira cativa? Tem jogador que só de estar saudável ele vai jogar? Só de estar com condições, né, não estar suspenso, um cartão vermelho ali, ele vai ser titular? Bom, bora debater isso aí, já deixa seu like, se inscreve no canal, seja bem-vindo ao Torcedor FC. Bora falar de muito futebol aí e, é claro, de seleção brasileira. Bom, gente, um fato jogadores que atuam no Brasil hoje entregam mais do que quem atua na Europa. E eu acho que existe uma vontade a mais, né? Uma gana maior de querer vencer, de querer se provar, de querer mostrar que merece seu espaço, que quer estar ali, que quer vestir a camisa do Brasil, a amarelinha. Coisa que alguns jogadores atuando lá fora não parecem ter tanta vontade assim, sabe? A gente não vê, por exemplo, o Paquetá entregando o que pode entregar. A gente não vê o Paquetá dando a raça em campo, com vontade de brigar, de estar em cima, de criar, de jogar bola. A gente não vê, por exemplo, o Rodrigo até um pouco difícil de falar, porque o Rodrigo, talvez, dos que estão lá fora, é o melhorzinho que atua no Brasil hoje, né? Apesar de que contra o Peru não fez um bom jogo, é, eu acho que ele ainda tem muito o que entregar. Ele ainda é um dos poucos que fazem mais ou menos, né? Não muito, mas um dos poucos que fazem o que faz no seu clube. O Vini Júnior não faz, não consegue. O Paquetá não faz, não dá certo. O Bruno Guimarães fez um bom jogo. Eu acho que tá começando a mudar isso aí. Ele tem habilidade, ele é um jogador muito consolidado lá fora, lá na Premier League, no Newcastle. Então ele tem muito mais o que entregar para a seleção, coisa que não vinha acontecendo. E agora, esse jogo contra o Peru foi uma exceção. Nesse jogo, ele fez um bom meio-campo ali com o Gerson, mas, gente, vamos ser sinceros, né? Apesar de ter feito uma boa partida, era o Peru. É o vice-lanterna das eliminatórias da Copa. E aí, se não fizesse um bom jogo ali, como já não fez em outras partidas, era pra acabar, né? Mas voltando aqui aos jogadores, o Bruno Guimarães não entrega totalmente o que ele entrega fora da seleção brasileira. Ah, os próprios zagueiros, sabe? O próprio Marquinhos já entregou mais. O Danilo, que lá na Juventus, hoje ele é reserva. Só que é o primeiro jogador assim que, se precisar, joga na zaga, entendeu? Lá na Juventus, ele é um zagueiro. Não é um lateral também, aqui como o Dorival usa, como alguns pensam. Ele é como um terceiro zagueiro. E lá na Juventus ele não é tão contestado assim, não. Lá no time italiano, o cara é capitão, o cara é uma das peças principais aí. Eu falo do elenco, né? Não do time principal, mas do elenco ali, como jogador, capitão, como. Enfim, é uma das principais peças que tem lá no time. É, na parte psicológica, enfim, de tratar jogadores e tal. E aí, se eu ficar citando aqui, vão ter vários outros que não não entregam o que deveriam entregar, né? E aí chegaram os do Brasil, chegaram principalmente os do Botafogo, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus, que, sem comentários, dispensa aí atuações deles excelentes. O Igor Jesus é a primeira vez que ele foi convocado. A primeira vez. Ele chegou fazendo gol, ele chegou entregando, pivô, brigava com zagueiros, brigava com meio campo, tomava porrada, fazia tudo. Criava jogada. Então, é uma coisa que tava faltando. Entrega, gente. Vontade. E o Luiz Henrique, o cara pega na bola, parte pra cima e bate pro gol. Sabe? Coisa que o Savinho também faz, coisa que o Vini Júnior tenta fazer, mas não consegue na seleção. Mas parece que o Luiz Henrique ele tem uma confiança maior. Ele tem não sei, uma aura, algo que faz ele aparecer em momentos decisivos, que faz ele querer, sabe, fazer gol, ou dar uma assistência, levar perigo ao goleiro. É um jogador que é diferente. É diferente dos pontas que a gente vem tendo hoje. Hoje, pra ser sincero, se tem um jogador que entrega mesmo na seleção brasileira e tenta, briga, dá raça, é o Rafinha. Tão criticado Rafinha, né? Tantas pessoas que pedem a cabeça dele, que falam que é bagre, que falam que não é jogador de seleção brasileira. Mas tá lá, ó. Fez 2 gols contra o Peru, vez ou outra faz seu golzinho aqui e ali. Na Copa América fez um gol de falta. Então o Rafinha, gente, ele não é, assim,
ruim como muitos pensam, não, tá? Lá no Barcelona, ele vem participando da maioria dos gols da equipe. Ele é uma das principais peças, é titular e, por vezes, capitão do time. Então, se você pede que um jogador desse nível, desse escalão, não jogue na seleção brasileira, você é maluco. Me desculpa. Mas o Rafinha, poucos hoje, aqui no Brasil, poucos brasileiros fazem o que ele está fazendo na Europa. E eu não vejo falta de raça, hora nenhuma nele. Ele pode muitas vezes não ter a habilidade que a gente precisa, ter, sabe, ter aquele refino que alguns têm, enfim. Mas o que ele pode prometer é raça, é brigar, é ficar em cima, é tentar o tempo todo. Desde a primeira convocação que o Rafinha teve, ele foi, na minha visão, né? Ele aproveitou muito bem todas elas. Não teve um jogo que você vira e fala, pô, o Rafinha tá fazendo corpo mole. Pô, o Rafinha não quer nada nessa partida. O Rafinha não tá correndo, o Rafinha não tá marcando. Entendeu? Então a gente tem que observar um pouco fora. Tá fazendo gol? Não tá fazendo? Mas não é só sobre isso. A gente tem que olhar também o que o cara tá entregando em campo. Se ele tá marcando, se ele tá voltando, se ele tá dando suporte, se ele tá criando. Sabe? Nem tudo se resume a lance plástico, nem tudo se resume a um driblinho, a um chapeuzinho, a, enfim, um gol, nem tudo. Tem que ver o conjunto da obra. E no conjunto da obra, o Rafinha, sim, na minha visão, é um dos pilares. E, novamente, voltando aqui aos jogadores que atuam no Brasil, que foram jogar, né? A gente teve só o Luiz Henrique, o Igor Gomes, Igor Jesus, perdão, que tiveram mais oportunidades do que os outros, né? O Matheus Pereira entrou contra o Peru, entrou ali, não teve muitas oportunidades, ele tocou pouco na bola, mas a vez que tocou levou perigo, deu um chute ali que, pô, se não gol era gol, né? Inevitavelmente, passou isso aqui da trave, mas entrou bem também, querendo o jogo, e eu acho que deveria ter testado um pouco mais. O Alex Telles tá bem no Botafogo, né? Então poderia ter dado mais oportunidade pra ele. O Fabrício Bruno na zaga, quando jogou contra a Inglaterra lá, ó, nos amistosos, contra a Inglaterra e contra a Espanha, não deixou a desejar hora nenhuma, gente. Eu acho que o Dorival tem que virar mais os olhares pro Brasil, né? Mais do que já tá fazendo. Já, só nessas convocações que ele já teve, foi muito mais do que o Tite fez, convocando jogadores aqui do nosso país, que atuam no Brasileirão. Eu acho que ele tem que observar, por exemplo, ali o Léo Ortiz do Flamengo. Ele tem que observar jogadores do Atlético. O Hulk, gente, assim. É difícil falar porque ele é um jogador de 38 anos. Mas, por um curto período, eu acho que o Hulk ainda é um jogador a ser observado. E, quiçá, se tiver bem fisicamente, que a gente sabe que ele é um jogador que preza muito pelo seu físico, jogar uma Copa ainda. É loucura o que eu tô falando? Pode ser. Mas, um curto período, o Brasil tá precisando de atacante. Não tem. Tá se complicando nas eliminatórias da Copa? Leva o Hulk. Leva ele. Ele tá jogando muito no Atlético. Não tem o que contestar dele. Bom, mas tem muitos outros aí que o Dorival pode observar melhor. O próprio Lucas, que já foi lá na última convocação, recebeu pouco tempo ali, né? Pouca minutagem, não pôde fazer muita coisa. Então tem vários jogadores que podem ser observados, vários que podem entregar muita coisa. O próprio Júnior Santos, quando voltar no Botafogo, é um jogador muito diferente, um jogador que merece oportunidade também. Quando tá bem, né, tem que ver como é que ele vai voltar. Então é uma seleção que tem muito material. Muitas pessoas falam que é a pior geração de todas, o Brasil já não é mais aquilo. Gente, vamos dar oportunidade, vamos abrir a cabeça. Claro que a gente não tem mais aqueles jogadores que são bola de ouro, que é unanimidade nos seus clubes. Não, mas vamos trabalhar com o que tem. Vamos colocar um pouco de positividade nisso aí e pensar, pô, cara, a gente não tem aquela geração, mas tem esse cara aqui que tá jogando muito bem no Botafogo. Tem esse cara aqui que tá indo bem no Cruzeiro. E aquele cara lá, que tá bem no Real Madrid? Será que ele não é bom jogador? Entendeu? Então vamos dar um pouco mais de positividade. Sei que é difícil, a fase da seleção não é boa, a fase, ela, o 4-0 não mascara o que é os problemas, né? O que é a instituição hoje. O 4-0 é contra uma equipe, como eu disse,
vice-lanterna das eliminatórias da Copa. Não muda nada a nossa situação. Não, muda que a gente está em quarto colocado agora. Mas não muda que é uma equipe ainda sem muita criatividade. Mas é depositar confiança, é continuar apoiando, é acreditar que hora ou outra vai virar, que o trabalho está começando a ter um norte. E colocar um pouco mais de positividade nisso aí, né? Bom, deixa sua opinião por aí nos comentários, deixe seu like, participa comigo aí, tá bom? Se inscreva no canal, tamo junto. Valeu pela companhia. Fui!